Paz do Senhor para todos. Venho aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante: os 3 tipos de cegos. A Bíblia nos relata aqui, pelo menos foi o que eu listei, pelo menos 3 tipos de cegos que a Bíblia fala. Nós gostaríamos de falar sobre cada um deles, em particular, claro que com rápidas palavras, para que o vídeo não fique muito longo. E eu quero falar aqui a respeito do cego de Jericó, bastante conhecido de repente, por muitas pessoas. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. É o cego que não queria continuar cego. O segundo cego é o cego de nascença. E o terceiro cego é o pior deles. É o cego que não quer ver, né? Ele quer continuar cego. O pior cego é aquele que não quer ver. O cego que não queria ser cego, o cego de nascença e o cego que não quer ver. Então é sobre esses 3 cegos, sobre esses 3 assuntos que nós gostaríamos de construir essa reflexão neste dia para nós meditarmos na palavra do Senhor. O cego queria ver, era um cego, ele estava inconformado com a situação de ser cego. O texto dá-nos uma indicação de que aquele moço, aquele cego, outrora ele já enxergava. Porque quando Jesus pergunta a ele: "Tu queres que eu te faça?", ele diz: "Senhor, que eu torne a ver". Algumas versões dizem que eu torne a ver, que eu tenha vista. Então nos dá uma indicação, de que este moço, outrora ele já havia enxergado. E agora ele não se conformava mais com essa situação de cego, com essa situação de miséria, porque cego naquela época era uma situação de miséria, era uma situação, ele vivia mendigando, pedindo esmola ali à beira do caminho, até que ele ouve falar que Jesus iria passar por aquele mesmo caminho aonde ele estava ali. E ele começa a clamar, começa a gritar e começa a chamar a Jesus. Algumas pessoas tentam impedir, o clamor daquele cego, mas Jesus manda chamá-lo. Jesus manda chamá-lo. Então, aplicando isso para a nossa vida espiritual, existem muitas pessoas cegas hoje, mas elas querem se encontrar com Jesus, elas querem mudar a situação delas, Ainda que algumas pessoas impeçam, ainda que alguém está impedindo que essa pessoa chegue até Jesus. Se você é um tipo de cego que não quer continuar sendo cego, não deixe que a multidão, não deixe que as pessoas, não deixe que o que falam venha lhe impedir de se encontrar com Jesus e obter o seu milagre. Aquele cego, de maneira nenhuma, ele não ouviu a voz daqueles que estavam impedindo de se encontrar Jesus. Ele tinha um foco, ele tinha um pensamento de tornar a ver. Ele queria ver novamente. A Bíblia fala sobre um segundo cego. Esse cego é um cego de nascença. No Evangelho de João, a partir do capítulo 9, fala, a Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Então seus discípulos fazem a seguinte pergunta: "Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego?" E Jesus lhe responde: "Nenhuma coisa nem outra. Este moço nasceu cego para que nele se manifestasse as obras de Deus." Então, este homem nasceu cego, ele já nasce com essa deficiência para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então, não havia culpa nele, não havia culpa nos pais, ninguém é culpado, mas isso é para que se manifeste as obras de Deus. Existem pessoas que se encontram cegas nos dias atuais e elas não sabem por que estão cegas, elas não entendem por que elas não enxergam. E tudo isso é porque Deus quer manifestar nessas pessoas as obras de Deus. A Bíblia fala sobre um outro tipo de cego, e eu considero, e classifico esse cego como o pior cego. É aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Em João capítulo 9, versículo 39, eu quero ler aqui junto com vocês, que diz assim: "E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos."
Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Tem pessoas que acham que enxergam, mas são cegos. São cegos que não querem ver. São cegos que não querem enxergar aquilo que Deus tem feito, as maravilhas de Deus. Porque a fala desses homens aqui, desses fariseus, foi justamente por causa do cego de nascença que Jesus havia curado em um sábado. As maravilhas ou a manifestação da obra de Deus na vida daquele cego de nascença foi que após ele enxergar, após ele ter visão, ele prega para esses homens. Eles indagam a ele quem era Jesus, por que ele fizera essas coisas no sábado. No versículo 30, o texto diz assim, o homem, o que era cego, respondeu para os fariseus e disse: nisso, pois, está a maravilha, nisso, pois, está, eu posso dizer assim, a obra de Deus, a obra que Deus manifestou na vida desse moço que era cego de nascença. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, a obra de Deus, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ou seja, eles não sabiam, não conheciam Jesus, eles eram cegos. Eles eram cegos. Mas o que era cego, agora já não. O que era cego fisicamente, agora já não é mais cego espiritualmente. O cego que não queria continuar cego, o cego de Jericó. Um dia ele era cego, mas após Jesus se encontrar com Jesus, após ele ter um encontro com Jesus, ele não era mais cego fisicamente, e a partir de então também eu acredito que ele não é mais cego espiritualmente, porque a Bíblia diz que após ele recobrar a visão, ele entra no caminho para andar com Jesus. Anteriormente ele vivia à beira do caminho mendigando, mas agora ele se levanta e quer andar com Jesus. Ainda falando do pior cego, aquele que não quer ver, no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículos 17 e 18, Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele diz: a igreja de Laodiceia, eles diziam assim: rico sou e abastado, de nada tenho falta. Aí Jesus responde para eles e diz: nada sabes, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. E ele diz: aconselho a vocês que comprem de mim ouro, que comprem de mim vestes brancas para se vestirem, e o principal de tudo, que compra colírios para que veja. E neste dia, aqueles que são cegos porque querem continuar cegos, aqueles piores cegos, e é sobre isso que eu quero falar, os piores, é os que não querem ver, que compre colírio para que veja. Aqueles que não querem continuar cego, clamem a Jesus, o filho de Davi, que ele vai lhe curar. Aquele que é cego de nascença, espere que as maravilhas e que as obras de Deus se manifestem na sua vida e que você receba a visão, não apenas a visão física, mas a visão espiritual. Que neste dia você venha ser abençoado por essa palavra. Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do coração de Deus. Fique com essa palavra, fique meditando, fique refletindo com essa palavra neste dia. Eu agradeço por você ter ouvido esta palavra neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém.